5 livros de ficção ou universos fantásticos que vão expandir, explodir e aumentar a sua criatividade. Oi, eu sou Rodrigo Teodoro, sou escritor e compositor e eu quero recomendar para vocês hoje 5 universos da ficção que são super criativos e que eu acho que pode te inspirar aí no seu dia a dia para ser mais criativo, independente da sua profissão, se você quer contar boas histórias, ou se você está numa profissão que não tem nada a ver com a questão artística. Eu acho que são universos muito legais, e se você só quer ler uma boa história, esse vídeo é para você também, porque aí são universos que você vai ter uma grande imersão, porque eles são muito bem construídos, e tem até algumas coisas aqui um pouco obscuras que não são muito comuns aqui dentro, pelo menos da literatura nacional, que eu quero trazer para vocês. Então aqui a gente vai estar falando, a gente não vai estar falando de universos mais tradicionais, como Tolkien, ou Brandon Sanderson, ou Crônicas de Gelo e Fogo, Guerra dos Tronos. A gente vai estar falando de universos mais malucos mesmo, que extrapolam realmente o limite ali do absurdo, que desafiam o senso comum, fazem brincadeiras com as palavras, jogo de palavras, são divertidos e aventurescos, mas são universos assim imensos que eles influenciaram gerações depois de escritores, e não só escritores, de cineastas, board games, jogos. Então são livros que realmente são a base para muita coisa que a gente tem hoje na nossa cultura pop mundial. O primeiro livro que eu quero abordar aqui é o Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito pelo autor britânico Douglas Adams. Se você não conhece o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu não sei em qual dimensão você está. Mas é um livro super interessante, muito criativo. Douglas Adams, ele era autor e roteirista. Ele não gostava muito de se chamar de autor, de escritor. Ele gostava mais de ser roteirista, que realmente que ele estudou a vida toda para ser. Ele chegou a ser showrunner de uma temporada de Doctor Who, escrever roteiros para Doctor Who. Então era um cara muito bem quisto ali na BBC. Ele tinha essa ideia do Guia do Mochileiro das Galáxias, e aí ele resolveu fazer um audiodrama pela BBC. O audiodrama fez muito sucesso na época, muito sucesso mesmo, e aí resolveram fazer uma novelização e até expandir esse universo. Só que o Douglas Adams era um cara enrolado. Apesar de ser uma pessoa super criativa, ele era um cara muito enrolado para entregar seus roteiros. Então acaba que esse livro aqui, ele tem, além dele ser super criativo, ele tem uma estrutura narrativa meio doida, porque ele acaba assim no meio do clímax, e é isso. Por quê? O cara era enrolado, eles queriam publicar o livro logo para aproveitar o sucesso do audiodrama. Então, a história acaba meio que assim, o editor falou, manda o que você tem, e aí a gente continua no próximo, que é o Restaurante no Fim do Universo. Então é uma série de 5 livros, muita gente só lembra do primeiro, mas o primeiro acaba assim do nada, não tem conclusão a história. Então você tem que continuar lendo os livros para concluir essa história maravilhosa do Douglas Adams. Algumas coisas que eu acho que são muito criativas desse universo, que eu acho que vai fazer você ficar muito interessado em ler. Antes, vamos falar um pouquinho do contexto aqui dessa história. O contexto, a gente tem o Arthur Dent, que é um humano chato padrão sem graça, o britânico sem gracinha. E aí ele acorda com barulho de uma furadeira lá na casa dele, britadeira, sei lá, porque a prefeitura veio destruir sua casa, que vai passar uma via expressa por ali. E aí ele questiona, como assim? Eu não estava sabendo de nada? Vocês chegam aqui e vão destruir minha casa sem me avisar? E aí vem a crítica à sociedade, à burocracia do Douglas Adams aqui no guia, o cara da prefeitura explica pro Arthur que, a licitação tá disponível ali para você reclamar desde, sei lá, tem 1 ano, e você não foi lá ver. Aí quando o Arthur vai ver, é um negócio que está super escondido lá no fim da prefeitura, ninguém estava sabendo. Então é uma crítica à nossa burocracia, como ela funciona, como os sistemas de poder funcionam na nossa sociedade, que quem é pequeno realmente não importa nada, e a casa dele vai ser destruída, e é isso. Isso é o gancho porque a Terra também está numa via expressa. Então vou deixar aí para você continuar lendo o livro, não vou dar spoiler de nada, o livro é muito legal. Algumas coisas interessantes que a gente pode abordar aqui que não são spoilers, primeiro ele resolve muito fácil como os humanos vão conversar com os alienígenas e etc, como que cada um fala uma língua, como vai fazer. Então ele tem um peixinho que você coloca no ouvido, e esse peixe ele traduz tudo para você, e é isso, ponto final. Ele resolve de um jeito bem simples, como fazer isso. Outra coisa legal é o Marvin, que é um robô, só que é um robô depressivo, com crise de identidade. Então é muito interessante ver um robô dessa maneira. Você tem também as portas e os computadores, todos são muito alegres, eles abrem as portas super alegres. E é engraçado que o Arthur
o Arthur Dent, né, que é esse humano meio chato, né, ele fica assim, como assim bom dia? Não é um bom dia, né? Então é bem legal ele é um livro, tem um tom satírico muito forte, é um livro com humor, né, então é um livro muito mais divertido do que ficção científica. Ele tem ficção científica pesada ali, em alguns momentos, mas é um livro muito leve e focado realmente na diversão e no humor. Outra coisa que eu acho legal é o motor da nave, né? Eles têm uma nave lá na série que é a Coração de Ouro, a nave roubada. E essa nave, ela funciona com um motor com um gerador de improbabilidade infinita. Então esse o combustível deles são essas improbabilidades infinitas, e aí eles vão acabar em situações assim muito malucas, e aí é o que o Douglas Adams realmente ele brilha na questão de desafiar o senso comum, desafiar qual é o limite do absurdo dentro da literatura, né, que a gente vai aceitar. Então se tem umas coisas malucas, uma baleia que de repente aparece do nada e está caindo no espaço, um vaso de planta que começa a questionar por que ele nasceu. Então, assim, umas coisas assim bem realmente fora das caixas. Ele acha o livro é bem interessante porque ele acha várias alternativas simples para conseguir ir além do comum. Eu uso muito guia como base para o meu romance que eu estou escrevendo, que também é um romance que vai para esse lado mais sem noção, diversão e aventura, em que eu uso coisas simples para justificar as coisas malucas que eu quero escrever sem deixar o leitor realmente viajando na maionese. Outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui é o 42, né? De onde vem o 42? Que é a resposta do universo e tudo mais, né? Tem essa pergunta, né? Eles criam um supercomputador para responder a pergunta por que a gente está aqui, qual que é a razão do universo e tudo mais. Essa é a pergunta base lá. E aí o computador leva milênios para responder essa pergunta. E aí quando o computador vai responder essa pergunta, que é no nosso livro, né? Os personagens vão lá, eles perguntam e ele fala 42. Essa é a resposta, é por isso. É a resposta do universo e tudo mais. Eles perguntam, mas por que 42? Aí ele vai levar mais milênios para responder essa pergunta. Então ele vai realmente com situações bem loucas. É um livro que tem situações caóticas, uma seguida da outra. Então assim, realmente você não tem um segundo de paz, não tem respiro. É um livro realmente aventura atrás de aventura. O nosso próximo universo fictício aqui, nosso próximo universo aqui no caso agora vamos para a fantasia, a gente estava na ficção científica. Nosso segundo livro, a minha segunda indicação, é Alice no País das Maravilhas e a sua continuação, que é Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. Alice é escrita pelo britânico também, professor de matemática, Lewis Carroll. Eu já fiz um vídeo, se você quiser saber, se aprofundar na lógica do absurdo aqui do livro da Alice, sobre paradoxos, jogos de palavras, você pode clicar aí no lado que vai ter o link para o vídeo que eu fiz especial para Alice. Mas por que eu trouxe a Alice aqui nesse vídeo também? Porque é um livro muito criativo. Apesar que o Douglas Adams tenta justificar as maluquices do seu universo, aqui o Lewis Carroll é realmente uma fantasia bem lúdica. Então você não tem uma explicação de tudo que está acontecendo. Então é um livro infantil, mas não acho que por ser um livro infantil não é um livro que você adulto não vai ler e vai gostar. Eu li esse livro umas 3 vezes em diferentes fases da vida e cada vez você tem uma reação diferente, uma percepção diferente da realidade, porque ele brinca muito com a questão, com a loucura da realidade, né? O jogo de palavras, ele faz muita crítica ao sistema político, ao sistema de poder, sistema social, né? A personagem é uma criança, ela tem crise de identidade, né? Então é muito legal isso. Eu separei aqui também alguns pontos criativos do livro que eu acho assim super interessantes, que servem como inspiração pra gente. A gente tem o Chapeleiro Louco, Chapeleiro Louco ou Chapeleiro Maluco, que ele brinca com a questão do tempo ali, que ele está preso na hora do chá porque ele irritou o tempo. Né? O tempo acaba virando um personagem físico ali. Ou a Rainha de Copas gritando, cortem as cabeças, ela primeiro dá a sentença e depois ela julga, ela corta a cabeça e depois ela julga por que ela cortou a cabeça. Se aquela pessoa era culpada ou não, foda-se. Ela realmente só cortou a cabeça. Né? E então a gente tem também as charadas, né? De novo o Chapeleiro, né? É o personagem assim mais interessante do livro. Ele pergunta por que um corvo parece com a escrivania. E essa charada não tem resposta, né? Não é igual as charadas lá do Bilbo e do Sméagol no Hobbit, que todas são respostas, são bem conhecidas. Isso aqui é uma charada maluca que brinca com a nossa expectativa do leitor e não vai ter resposta.
A estrutura também eu acho que é uma estrutura meio louca. Alice vai atrás de um coelho que está vestido de roupa falando, né? Ele está olhando o tempo, ele está atrasado, eu tô atrasado, eu tô atrasado. A Alice vê aquilo, ela vai atrás, entra na toca do coelho e entra nesse mundo do País das Maravilhas, que é um mundo muito louco. Realmente a gente tem brincadeiras com paradoxo, que o gato de Cheshire, né? Acho que é assim que fala, ele fala para Alice, tem várias frases clássicas que foram parar no Tumblr, que era, todos aqui são loucos, né? Um paradoxo que questiona a sanidade, né? Tipo, se todo mundo aqui é louco, quem está julgando, né? E se tem alguém que está julgando quem é louco, então tem uma pessoa que não é louca. Então ele brinca com essa questão de paradoxo e jogos de palavras. É um livro que, além de ser um universo muito criativo, ele é tão assim importante, né, para a cultura pop, assim como o Guia do Mochileiros das Galáxias, né, que ele acaba gerando vários, hoje como está no domínio público, tem vários jogos inspirados por Alice, de terror ou de outros aspectos, vários filmes, séries que pegaram esse livro e transformaram em outras ideias. Até o próprio filme do Tim Burton, que eu critiquei no último vídeo, que eu acho uma bosta, mas eu vou reassistir para mudar minha opinião, é um livro que é um filme também que expande o universo. O universo é tão rico que ele consegue. O Tim Burton, que eu acho que é a beleza desse filme, eu acho todo o resto ruim, mas essa parte eu acho legal, que ele expande o universo da Alice a partir de coisas que estão aqui. Então, mesmo que seja uma lógica maluca, ela tem uma base muito grande, é uma construção de universo muito legal, porque por mais que ela não tenha regras, ela é bem expansiva. Né? Então a gente, de novo, realçando aqui, a gente está falando de livros que foram muito importantes para outros escritores, né? Eu queria seguir aqui com um autor polêmico. Na verdade, o Lewis Carroll também tem suas polêmicas, Douglas Adams também tem suas polêmicas. Então a gente vai trazer outro polêmico aqui, que é o Lovecraft. Essa aqui é uma edição da Dark Side, por isso você está vendo que a capa é verde, todo cheio de coisinha, né? Dark Side gosta dessas coisas, né? De luxo mesmo. A folha, eu gosto muito da folha da Dark Side, tem gente que critica, mas eu gosto muito desse estilo de folha. Então aqui a gente tem uma coleção de contos, né? Então a gente vai estar falando aqui da mitologia do Lovecraft, não só de um conto específico. O mais famoso tem o Montanhas da Loucura, né? Se eu não me engano esse é o nome, e também a gente tem o Chamado de Cthulhu, e tem vários outros, né, que são muito famosos. O Lovecraft é um cara, realmente que é um cara polêmico, mas o seu universo de ficção científica, né, na verdade ele criou um próprio gênero, que é o horror cósmico, né? Então a sua mitologia é tão influente que ele criou um gênero novo dentro da literatura, e você tem uma série de jogos de tabuleiro, filmes, séries de TV, que se inspiram muito no Lovecraft, trazem seus monstros, né, que são seres pandimensionais, que ele chama ali no livro, que se o humano vê esse bicho, ele fica maluco. Só de ouvir o som ele já fica maluco. Eu sou muito inspirado pelo Lovecraft no meu romance também, apesar de eu trazer para um lado mais infanto-juvenil. Eles são parte fundamental da criação do meu universo. Eu trato eles de uma forma diferente, mas eu pego muita influência aqui do Lovecraft. Quero até mostrar para vocês. Desculpa o barulho no microfone que vocês estão ouvindo aí da cadeira. Mas aqui, ó, a gente tem uma série de jogos baseado no universo do Lovecraft, né? Porque como está em domínio público, é infinito a criação. Aqui é a série do Arkham Horror, é a Hora Final, um jogo mais curto da série. Então você tem esse universo super criativo que influenciou muitos escritores. Um escritor recentemente cancelado, né, que foi responsável por realmente revolucionar tanto a literatura quanto os quadrinhos, ele foi muito influenciado pelo Lovecraft. O próprio Brandon Sanderson também cita de vez em quando seus vídeos lá de aula. Vários outros autores, se você olhar tanto de fantasia quanto ficção, vão citar Lovecraft. Guillermo del Toro, grande diretor de Hollywood, né? Filmes fantásticos como A Forma da Água, agora vai estar fazendo um novo Frankenstein. Ele é muito influenciado pelo Lovecraft também. Fez até uma série na Netflix que tem vários contos lá que são influenciados pelo Lovecraft. Então, o universo do Lovecraft são vários contos com a pegada mais detetivesca, né, com mistério, que você tem pessoas que são meio ocultistas, né, ou de outras raças que estão misturados ali, né, meio lagartos, que eles estão tentando ressuscitar esses deuses, trazer de outra dimensão esses deuses antigos, né, que são seres gigantescos e que só se você tiver um pouco contato que você tem com esse universo do ocultismo, das estátuas, você já começa a ficar louco. Então o Lovecraft brinca muito com essa questão
do terror que não é mostrado, né? E com a reação dos personagens e você ficar louco de tão assustado que você fica, de tão aterrorizador é a situação. Então, esse é o nosso terceiro livro aqui, que é o Lovecraft Horror Cósmicos. Então a gente trouxe uma ficção científica até agora, trouxemos fantasia mais lúdica, nonsense, e o horror cósmico. O próximo que eu quero pegar aqui da nossa lista é o Discworld, que é o universo criado pelo autor britânico Terry Pratchett. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Terry Pratchett, apesar de ter lido só esse livro, eu não li ainda o resto, até porque eu conheço muito a carreira dele, acho muito interessante, é uma pessoa muito prolífica. A gente tem 2 autores britânicos aqui que morreram cedo, né? O Douglas Adams morreu, acho que 40 e poucos anos, e o Terry Pratchett com 60 anos, 61, 62 anos, e viveu pouco tempo e escreveu muito. Só o Discworld tem 42 livros, são livros independentes, então não importa a ordem que você lê, a não ser o primeiro. Deixa eu mostrar os outros para vocês que eu não peguei. Que estão aqui, ó. Tem mais alguns aqui, eu vou comprar vários ainda. Então a gente tem aqui também A Luz Fantástica, que é a continuação desse. Então esses 2 você tem que ler juntos, tá? Se você está gostando dessa dica aqui do Terry Pratchett, esse aqui você tem que ler junto, tá? Você pode achar a versão em português em sebos, senão na Amazon só vai encontrar a versão em inglês. E aqui já é um outro separado, Reaperman. Então são livros independentes, você pode ler em qualquer um, é a facilidade do Terry Pratchett. É um universo, muito, muito criativo. Deixa eu até pegar minhas notas aqui para trazer algumas coisas que às vezes eu esqueço. A gente tem aqui o universo é o quê do Discworld? O Discworld porque chama Discworld. É a planeta, o mundo no disco, né? Então é como se fosse uma terra plana, que cai água infinita nas bordas, né? E essa terra plana está sustentada por 4 elefantes, que tem nome, cada elefante tem um nome. E esses elefantes estão em cima de uma tartaruga gigante chamada Grande Atuin, se eu estou falando o nome correto. E essa tartaruga está voando pelo espaço, sem destino, carregando esse universo louco em cima dele. A gente tem a magia no universo do Discworld é muito interessante porque a magia meio que ela controla, ela não é controlável, né? Assim, você tem que ser um mago muito fodão para controlar a magia. A magia meio que controla o próprio usuário, a magia meio que tem vida, dependendo da quão antiga ela é. Os livros de magia escritos por magos, bruxos que morreram, eles têm que ser escondidos, enterrados, sabe? Porque a magia fica ali e ela fica louca, porque o usuário que criou ela não está ali mais. Então tem essas questões da magia muito interessantes. Tem uma brincadeira com o número 8, que os bruxos não podem falar o número 8, porque o número 8 é muito importante, tem a questão da 8ª cor, então tem muito essa brincadeira com o número 8. O Discworld é muito legal para quem é fã de fantasia, porque ele vai fazer sátiras da fantasia. Aqui dos nossos autores, todos escrevem muito bem, que eu trouxe aqui hoje para apresentar para vocês. Mas eu acho que o Terry Pratchett se destaca, o Lovecraft também se destaca pelo uso de uma linguagem mais sisuda, vamos dizer assim, mais difícil de compreensão, e que tem tudo a ver com o universo dele. Mas o Terry Pratchett ele tem um domínio da linguagem muito grande, né? Se você lê ele no original, e a tradução em português da Conrad está muito boa também, ele tem um domínio da linguagem, como contar a sua história muito bom, porque a gente está falando de humor. Como o Guia do Mochileiro das Galáxias e o Discworld aqui, quando você vai fazer um livro de diversão, de humor, exige um domínio muito grande da linguagem. Então você tem que ter um domínio de como escrever a sua língua muito bem, a gramática, etc., para você poder brincar com isso, porque é muito difícil traduzir, né, o humor para a língua escrita sem a parte visual. Então é um livro que faz essas sátiras, né, com os clichês da fantasia medieval. Tem bruxos, tem aqui na capa tem ele. Tem um baú de tesouro que tem várias centenas de perninhas, então ele anda sozinho, que ele é feito de uma madeira, chama Pearwood, que ela é meio uma madeira sapiente, então é uma madeira que pensa. E aí a madeira, esse baú de tesouro, ele abre a boca, tem dente, língua, mas é infinito lá dentro também. Então assim, ele brinca realmente, ele tenta explicar algumas coisas, mas não explica tudo. Os dragões, não vou dar spoiler do dragão, os dragões são uma coisa muito especial aqui, é muito interessante como ele aborda os dragões. Brincadeira com o estereótipo do bárbaro, né, que é o bárbaro burro. Ele tem até dificuldade em falar 2 palavras. Assim, muito engraçado como é a relação do bruxo, que é tipo um cara inteligente, com o bárbaro. Tem também a máquina de fotográfica, que é um demônio que está dentro da máquina, que ele pinta
e aí a foto fica pronta. Aí quando acaba a tinta, ele fala, ó, você vai ter que ser só preto e branco porque a minha tinta acabou, não tem como eu comprar outra aqui nesse lugar. Então você tem essas coisas malucas, assim, né? A Morte também é um personagem super interessante, que vai ter até os seus livros próprios, que eu mostrei aqui para vocês. Então é um universo muito rico. Eu acho que para quem quer escrever fantasia, eu acho que é, assim, imprescindível. Se você é um Sandersonzinho, você é fã do Brandon Sanderson, se tem alguém que é fã do Brandon Sanderson, autor do Stormlight Archive ou Mistborn, esse aqui é o autor favorito do Brandon Sanderson. Porque ele acha um cara que escreve muito bem e que tem um domínio da linguagem de forma absurda. A Úrsula também, né, do Feiticeiro de Terramar, também é fã do cara, então ele realmente foi, a gente de novo, né, eu peguei autores que foram influência para outros grandes autores mundiais que falam de fantasia, de ficção, da ficção especulativa aí, que é esse grande guarda-chuva para essa literatura mais fantástica, né? E eu quero trazer aqui, não é um livro, eu vou trazer um mangá. Quem não gosta de mangá agora até tremeu aí o coração. Então se você não gosta de mangá, curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você gosta de mangá, aperta mais forte ainda o like e se inscreva no canal, porque a gente vai ter mais vídeos parecidos com isso aqui. Então a gente está aqui com One Piece. Eu trouxe One Piece primeiro que ele é uma grande influência para o meu... Todos esses livros aqui são uma grande influência para o meu próprio romance, mas é porque é um universo muito criativo. Se você tem preconceito com mangá, leia One Piece. Porque o One Piece, se você gosta de comédia, tem que gostar de comédia, tá? Ele não é um típico Dragon Ball, um típico anime desse estilo, se você não gosta. Ele é bem diferente. Ele é bem focado no humor e em situações malucas. Então, o que eu acho que chama mais atenção em termos criativos além o autor aqui é o Eiichiro Oda, japonês, além do Eiichiro Oda abordar vários gêneros diferentes dentro do mangá, é por isso que não é um mangá só de luta e nem é um mangá só de comédia, ele traz ficção científica em um arco, tem outros arcos de histórias que vão trazer fantasia, outro arco de história que vai trazer uma coisa mais terror, mais spooky. Então ele brinca com gêneros porque ele criou um universo que tem várias ilhas que é como se fossem próprios universos próprios. Então ele pode fazer o que ele quiser. E é por isso que é uma grande influência para o meu romance também. E eu acho muito interessante as Akuma no Mi. Akuma no Mi é a fruta vamos traduzir aqui, a fruta do demônio, né? Como se fosse isso. Então é uma fruta do demônio, fruta do diabo, sei lá. E aí os personagens comem essa fruta e os poderes são os mais variados possíveis. Assim, você não consegue... Cada coisa maluca, o personagem principal estica o braço. Esse outro aqui, que é o palhaço, ele divide divide o corpo dele em várias partes. Tem um outro que tem uns braços tortos. Então é uma brincadeira assim, um que vira água, controla o gelo, controla o fogo, tem vários tipos dessas Akuma no Mi. Alguns viram bichos. Tem outras frutas que se você der a fruta para um equipamento, por exemplo, uma espada. A espada ganha vida e vira um negócio diferente. Né? Então tem umas coisas assim muito fora da caixa. Eu acho que desses livros todos aqui, mais que o Douglas Adams, tá? Que é o Guia do Mochileiro, ele realmente vai no limite. Assim, na verdade, eu acho que o Oda ele não tem limites do que ele pode trazer pra gente de criatividade. Eu acho que é um dos autores de mangá no Japão, eu acho que é o autor mais criativo. Eu gostava muito do Toriyama, achava ele super criativo como ele usava o humor, tirando as partes, né, meio preconceituosas dele, mas as partes que não tem são muito interessantes. E o Oda, ele vai além, ele tem um domínio também da linguagem muito grande, ele consegue aliar o humor com a aventura e trazer esse universo super bem construído que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, é muito único. Por isso eu aconselho muito, se você gosta desses universos malucos, assim, né, como a gente viu aqui hoje, acho que o Lovecraft é o universo mais normal aqui, né, desses aqui. Esse aqui é muito fora da caixa, tá? E realmente ele também não se preocupa muito em explicar tudo, tá? Ele realmente só quer contar as histórias malucas dele. A gente tem aqui um livro extra, esse aqui é extra. O livro extra, ele é um livro de não ficção, mas se você não é escritor, putz, vai desligar o vídeo. Não desliga não, fica aí. Por quê? Porque esse livro é muito legal para todo mundo. Porque ele trata de teoria literária, né? E criação de universos fantásticos e tal, só que de uma forma muito divertida e muito leve, usando gráficos assim malucos. Eu vou ver se eu consigo colocar na tela para vocês verem assim
coisas absurdas, ele brinca muito, o livro é cheio de ilustrações diferentes e eu estou usando para estudo, só que ele acaba me dando muita criatividade, tanto para o meu romance, assim, coisas nada a ver, só de como ele faz a diagramação da página, os assuntos que ele aborda, as ilustrações, o livro tem várias ilustrações diferentes e malucas, meio surreais. O livro é do autor Jeff Vandermeer. Ele ficou conhecido por uma série de livros, Comando do Sul, que foi inspiração para um filme da Netflix, aquele Aniquilação. Aí que ele ficou mais conhecido, e o Wonder Book é muito conhecido entre os escritores, e eu acho um livro muito criativo mesmo em como ele aborda um assunto que pode até ser chato, que é a teoria literária, para quem não é muito fã. Eu já gosto muito, né? Mas se você não é muito fã de teoria literária, você vai amar esse livro porque ele traz de forma muito leve. E se você é só um leitor, você quer entender melhor, né, como os universos de fantasia são feitos, nossa, é uma leitura muito simples, muito rápida. Eu não consigo nem marcar tudo que eu quero, de tanta ideia que isso aqui dá. Eu tenho muitas ideias para vídeos do YouTube a partir desse livro aqui, porque ele assim, para mim, ele é uma fonte inesgotável de criatividade. É só abrir ele, não precisa nem ler. Você abre ele, vê como está organizado as coisas e as ilustrações e pá, é inspiração infinita. Então, se você tem bloqueio criativo, esse é o livro perfeito. Se você tem bloqueio criativo, esses são os livros perfeitos, eu acho, assim, da nossa lista aqui de 5 livros da ficção que vão explodir a sua criatividade. Esses livros também vão evitar bloqueios criativos em você, porque é só abrir uma página, ler um meio parágrafo e vai vir criatividade sem limites na sua cabeça.